é um sinal. Eu vinha a entrar para cá e estava a reparar como isto é um sinal de progresso das nossas freguesias e do nosso país. Olhar para este complexo desportivo, este sítio para as crianças, esta Feira do Livro na 6ª edição, mostra-nos de facto um Portugal muito diferente, como começávamos há pouco, de quando éramos pequeninos, e não havia dinheiro nem sequer para isto, nem sequer para pôr aqui uns toldos, nem os microfones para a gente falar. As coisas faziam-se de uma forma muito mais rudimentar, ia-se fazendo na mesma para chegarmos a este ponto, mas é bom que assim seja, é bom que as crianças possam usufruir disto tudo e que comecem, estão aqui alunas, ex-alunas minhas colegas, que também são professoras, é bom que se comece a levar a cultura como algo de normal, de cotidiano. O grande mal da nossa sociedade normalmente passa em questões culturais, passa na minha ótica pelo facto de acharmos que as questões da cultura são sempre questões para uma determinada elite. Costumo dizer que toda a gente tem um grande respeito pelos escritores, pelos pintores, pelos atores de cinema, mas depois, na realidade, não convivem com os livros, com os filmes, com a música, sobretudo com aqueles produtos de maior qualidade e de menor comércio. E isso resulta única e exclusivamente de um problema, que é o problema de facto, colocar a cultura ao lado. Respeitando, mas colocando-a ao lado, que é uma outra forma de marginalizarmos. Só não dizemos é mau. Dizemos que é muito importante, faz muito bem, mas fica ali ao lado, para quem vier que tome conta. E, portanto, estar aqui numa feira destas é importante por causa disso. O efeito reprodutor que vai ter, certamente, naqueles que virão a seguir a nós e que vão continuar tudo isto. Relativamente àquilo que eu escrevo, trouxe-vos a Máquina Royal, que é o último livro que tenho. Tenho livros, para quem não conhece, na área do teatro, do romance, da poesia, sobretudo até na poesia. E esta Máquina Royal é o meu diário. E a escrita diarística em Portugal também é algo que rareia um bocadinho. E quando se fala em diário, normalmente as pessoas podem perguntar, e às vezes perguntam, então e nós, o que é que nós temos a ver com a sua vida? Não é? Que vai é que a gente tem que saber alguma coisa sobre o que é que fez ontem, o que é que vai fazer amanhã de manhã. A diarística não é isso. A diarística é sobretudo, um trabalho de escrita que de facto registra com realidade aquilo que um determinado escritor fez ou pensa sobre uma determinada matéria, mas que tem alguma relevância para o leitor. Não é propriamente uma descrição daquilo que eu faço com os meus amigos ou com a minha família, ou só é na medida em que isso pode ser importante para alguém, quando está também a refletir sobre a sua própria família ou sobre os seus próprios amigos. Este livro é um livro que reúne textos. É a reunião do primeiro ano, eu já vou no quinto, portanto este é o primeiro ano para publicar, já há mais 4 volumes parecidos com este. E como podem perceber, é um bocado complicado nós escrevermos quase todos os dias e arranjar assunto quase todos os dias. Mas pronto, ao mesmo tempo acaba por ser um desafio muito interessante ao nível do exercício literário ter de escrever todos os dias. Porque também, aproveito para dizer que, e é outra questão que se prende com a literatura em geral, as pessoas ligam muito a arte à questão da inspiração. E a inspiração na arte é tão importante quanto noutra profissão qualquer. Um carpinteiro que acorda mal disposto, naturalmente vai produzir menos naquele dia, porque, pronto, precisa estar no sítio, fazer outra coisa. E aqui na questão artística é um pouco isso. Se nós também não trabalharmos quase diariamente, se não houver um trabalho permanente da língua, das ideias, um exercício permanente, naturalmente que a literatura vai se ressentir disso. Eu costumo dizer aos mais pequeninos, para que eles percebam a analogia com o futebol, o Figo, quando jogava no Pastilhas, é diferente do Figo, e ele não passou do Pastilhas diretamente por inspiração para o Real Madrid, para o Barcelona. Foi preciso muito trabalho, muito jogo, muita dedicação ao futebol, para que depois pudéssemos ter aquele jogador fantástico que é o Figo.
E, portanto, na literatura, na arte em geral, acontece exatamente a mesma coisa. Ou bem que nós trabalhamos e investimos todos os dias, ou quase todos os dias, nisto, ou bem que o nosso amadurecimento, o processo de amadurecimento é muito lento e às vezes nem chega a ser sequer. Acho que é isso que os leitores devem fazer, é espreitar os livros e ver se aquilo lhes dá algum prazer, independentemente da interpretação estar certa ou estar errada. Há dias em Leiria perguntava-me um jovem como é que eu me sentia enquanto escritor quando me interpretavam de uma forma que não era a minha interpretação de um determinado poema. E eu digo que às vezes é das coisas mais interessantes que acontece. A menos que seja, por exemplo, agora usando, digamos, um exemplo extremo. Se eu faço um poema ao 25 de Abril e alguém me diz que é um lindo poema à mãe, bem, eu aí acho que das duas uma, ou eu escrevi aquilo mal ou a pessoa não percebeu nada do que eu disse. Então aí já acho que é pôr as coisas assim em pontos muito distantes. Mas quantas vezes já me aconteceu pessoas terem, sobretudo na poesia, porque a poesia é uma linguagem muito curtinha e muito sintética e, portanto, vive muito de metáfora e, não é? Portanto, isto é fantástico por causa desta emoção que ele transmite por isto. E não era nada daquilo. Mas olhando pelos olhos do leitor também dava para ser aquilo. E isso é extraordinário também. E a forma, a tal vida que os textos têm para lá dos próprios autores, que é muito agradável.